Bom, vamos lá então aprender como trabalhar com as janelas. As janelas, como já tinha dito antes, são a representação de um programa. Cliquei duas vezes aqui no programa WordPad e apareceu aqui para mim uma janela típica do Windows. Se eu quiser modificar essa janela, repare que essa janela ela ficou sobre os ícones que estão ali no papel de parede, em cima do papel de parede na área de trabalho. Para mover ela de lugar, basta eu colocar o mouse, o ponteirinho do mouse, sobre esta área azul aqui, que é chamada de barra de título. Eu seguro com o mouse e arrasto, levo para onde eu bem entender, fico onde eu quero, eu solto. Ou simplesmente eu posso estar utilizando aqui comandos dos três botõezinhos aqui que fazem parte da minha barra de título. São esses botõezinhos aqui: o botão minimizar, o botão maximizar ou restaurar e o xizinho. Veja bem, eu quero que a minha janela fique em tela cheia. Eu vou naquele botãozinho ali e clico uma vez nele, ele maximiza a tela. Ficou maximizada. Agora o botão maximizar se chama restaurar. Quando eu clicar no botão restaurar, ele volta a ficar a tela pequena. Então, tela cheia, que é no maximizar, ou restaurar. Esses três botõezinhos aqui, a barra de título, é padrão de qualquer janela que você venha a estar visualizando. Todas as janelas têm a barra de título e tem aqueles botõezinhos aqui. Bom, agora aqui do lado, o botão minimizar, ele simplesmente esconde. Quando eu clico sobre ele, ele vem aqui para a barra de tarefas. Tá? O que o botão minimizar representa? Você está mexendo na mesa do seu escritório. De repente chegou um cliente e você está com um documento sobre a mesa, mas você não quer guardar o documento, você não quer fechar o documento. Você simplesmente pega esta folha e esconde da vista do seu cliente, coloca ela na gaveta ou você tira da visão. Então, quando eu clico no botão minimizar, eu não estou fechando o programa, e sim eu estou apenas escondendo. Se eu digitar qualquer coisa aqui, aí, faz de conta que é um texto importante que eu fiz aqui. Faz de conta que é um texto. E eu quero simplesmente esconder. Chegou um cliente, eu venho aqui no botão minimizar. Assim eu ocultei temporariamente a minha janela. Para voltar essa janela na tela, eu vou clicar aqui embaixo na área de... vou clicar aqui embaixo na barra de tarefas. Ok? Cliquei novamente aqui no botãozinho restaurar. Agora veja bem, se eu entrar em várias janelas ao mesmo tempo, entrei aqui também na calculadora, vou acessar aqui mais um programa, vou acessar aqui o Paint. Aí, estou com três janelas abertas aqui na minha área de trabalho. Agora veja que lá embaixo na minha barra de tarefas eu também tenho três botões. Eu sei qual é o programa que eu estou usando no momento porque ele está aqui com uma cor mais viva. E lá embaixo na barra de tarefas ele também está em destaque. Se eu quiser alterar de programa, eu simplesmente clico sobre o programa que eu quero trabalhar. Se eu estivesse utilizando o programa em modo maximizado, eu clicaria no tracinho de menos, que é o minimizar. Novamente, eu posso ir clicando lá embaixo e recuperando os programas. Então, é bem simples trabalhar com a janela. E eu também posso redimensionar estas janelas. Como assim redimensionar essas janelas? Veja que o botãozinho aqui do Paint, a janelinha do programa Paint, ela está num formato pequeno, mas se eu parar o mouse bem na borda dela, o mouse muda de formato. E com o formato que ele está aqui na borda, eu posso segurar, arrastar o mouse, conforme eu vou arrastando o mouse, ele vai modificando a minha janela. Soltei o botão do mouse e a janela parou. Se eu segurar na barra de título, eu estou movendo a janela. Se eu segurar nas laterais, bem na borda, eu posso aumentar ou diminuir a janela. Tá bom, Maico, mas qual a utilidade disso na prática? A utilidade é o seguinte: às vezes você está utilizando um programa, por exemplo, um programa de cálculo, como uma calculadora ou, por exemplo, uma planilha eletrônica, e ao mesmo tempo você precisa passar essas informações para um programa de texto. Então eu deixo duas janelas abertas lado a lado, aonde aqui eu estou fazendo um orçamento para um cliente, preciso fazer um cálculo, venho na calculadora, faço o meu cálculo.
e clico aqui e vou digitando as informações da minha calculadora. E existe uma infinidade de coisas que você pode estar fazendo com várias janelas abertas, né? Então, uma delas é isso aqui, uma dicasinha bem rápida. Então, a gente aprendeu aqui nesta aula a trabalhar com janelas. E veja que quando eu for fechar a minha janela, que é no último botãozinho aqui, o botãozinho do X, que é o botão que vai parar o funcionamento do programa, como eu digitei um textinho qualquer aqui, ele perguntou para mim se eu quero salvar esse documento. Como assim salvar? Acabei de dizer que esse aqui é um programa para texto. Apesar desta aula estar explicando janela e não o programa. Quando eu apertei para fechar esta janela, ele perguntou para mim se eu não quero salvar esse texto. Ele está pensando que é um documento. Deseja salvar? Na informática a gente não fala guardar nem gravar, a gente fala salvar. Você quer salvar este arquivo, este documento? Não, eu não quero. Só que repare que também é uma janela. Obedece às mesmas, tá? As mesmas condições. Só não dá para redimensionar porque é uma janela pequena, uma janela de aviso. Quer salvar? Não, não quero salvar. Você também pode utilizar as janelas através do teclado. Então, vou acionar aqui algumas janelas. Calculadora. Aí. Utilizando o teclado, lá embaixo você tem do lado esquerdo, tá? Embaixo tem lá o Ctrl, tem um botãozinho que tem um desenho de uma bandeirinha e tem o tecla Alt. Eu vou botar uma imagem do teclado para poder explicar melhor. Aí, coloquei uma imagem aqui de um teclado branquinho aqui, horrível, mas a intenção aqui do teclado é a gente aprender os botões aqui. Então, veja bem, aqui está a tecla CTRL que eu havia falado antes, que você segura a CTRL, segura o clique e arrasta, né, para colocar o ícone. Agora a gente vai fazer uma combinação. Tem aqui a tecla Alt, tá, que está do lado da teclinha do iniciar. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, o botão iniciar tem o mesmo símbolo, tá, daquela teclinha ali, ó, que na verdade, quando você tecla ela, você ativa o botão iniciar. E ao lado dela você tem a tecla Alt, diferente da tecla Alt GR, que a função dela é outra. A tecla Alt ela é utilizada em combinação. Você segurando esta tecla e pressionando qualquer outra tecla, você tem uma combinação de comando. Esta tecla Alt GR, uma das funções dela é para você digitar o terceiro símbolo da tecla. Um exemplo, durante a digitação de um texto, se você pressionar simplesmente a letra A vai ser minúscula. Se você segurar aqui esta tecla, que é chamada de Shift, você segurar essa tecla e apertar a letra A vai sair maiúscula, ou qualquer outra tecla vai sair maiúscula, enquanto você estiver com a tecla Shift pressionada. E também aqui no teclado numérico, você tem lá o número 2 e em cima tem o arroba. Se você segurar a tecla Shift e apertar, você sai o arroba. Se você apertar só o número 2, sai só o número 2. Segurou o Shift, sai o arroba. Então, veja bem, a tecla Alt GR segurada, ou seja, pressionada, você faz o terceiro símbolo. Um exemplo, quero fazer metros quadrados. Eu digitaria a tecla M, seguraria o Alt GR e apertaria aqui o número 2. Ele vai sair aquele 2 lá na tela. Então, vamos verificar aqui como seria. Olha só. Segurei lá, apertei o M, segurei a Alt GR e apertei o número 2. Ele vai sair ali o metros quadrados. Olha lá. Digitei lá número, letra N, segurei o Alt GR e apertei o símbolo do ozinho do numeral. Então, a Alt GR diferente da tecla Alt, tá? Então, para o que eu quero ensinar vocês é o seguinte, vocês vão segurar o Alt e vão dar pequenos toques nessa tecla aqui, que é chamada de Tab ou tabulação, sem soltar o Alt. Olha o efeito que dá. Segurei a tecla Alt e vou dando toquinho no Tab. Veja que eu estou escolhendo entre as janelas. Soltei as duas teclas, entrei na janela escolhida. Segurei o Alt, dei toquinhos no tecla Tab, fiquei sobre a janela que eu quero, soltei e ele acessa a janela. As pessoas que têm prática na informática, às vezes elas vão fazer teste, é importante dizer o seguinte, você está lá, já tem um curso de informática, já aprendeu informática, sabe usar o computador, de repente você é chamado para um teste numa empresa. Chegou lá no teste da empresa, o cara simplesmente senta do seu lado e fala para você, entra lá para mim e digita um texto, por exemplo. Você pega o seu mouse, vai clicando e chega até onde está o texto.
você faz tudo certinho. Mas o próximo colega, o próximo que vai ser entrevistado, ele chega lá e faz pelo teclado. A pessoa que utiliza mais o teclado que o mouse, com certeza ela tem mais experiência e também chama mais atenção. Então acostume, além de você usar o teclado, usar o mouse, use também o teclado. Tá? Acostume a não ficar preso só ao mouse. Então aqui, ó, segurando o Alt, dando toquinhos, eu tô, ó lá, trocando de programas, trocando de janela. Então, nesta aula, a gente aprendeu aí a trabalhar com janelas, ok? Até a próxima videoaula.